Nesse novo exemplo, de novo, temos uma função com duas variáveis. Queremos identificar, determinar se ela possui pontos de máximo ou mínimos locais ou ponto de sela. Então vamos fazer as duas análises. A primeira parte é identificar os pontos críticos, pontos onde o vetor gradiente é nulo. Lembrando que o vetor gradiente é um vetor onde as componentes são as derivadas parciais. Então, você identificar pontos onde o gradiente é nulo, em outras palavras, identificar os pontos onde ambas as derivadas parciais são nulas. Uma vez que você sabe que a derivada parcial é a inclinação da reta tangente, ou seja, são pontos que as retas tangentes na direção de x e y são nulas, são horizontais. Daí vai te dar um plano tangente horizontal. Tá? Então, pontos críticos, nesse caso, são pontos da superfície onde os planos tangentes são horizontais. São tais pontos que são candidatos a serem pontos de máximo ou mínimo ou pontos de sela. Nesse caso, quanto que a derivada parcial de f com relação a x? Vou derivar ali, ó. A derivada com relação a x é 4x ao cubo. Olha a função aqui. Menos 4y. Derivada parcial de f com relação a y. 4y ao cubo menos 4x. Vou igualar a zero. Com isso eu tenho um sistema que não é um sistema linear, então não vai ter outra alternativa a não ser resolver pelo método da substituição. Tá bom? Vou dar uma simplificada na primeira equação. Posso simplificar por 4. Ficamos com isso aqui, ó. A segunda equação também posso simplificar por 4. Ficamos com isso aqui. Agora eu vou evidenciar uma das variáveis na primeira equação, y no caso, e substituir na segunda. Tá? Substituindo aqui na segunda, eu vou ficar com x à nona menos x igual a zero. Posso colocar o x em evidência, ficar com x à oitava menos 1 igual a zero. Tá? Um produto é nulo no seguinte caso, quando o primeiro fator é nulo ou quando o segundo fator é nulo, não é mesmo? Então, esse produto aqui é nulo quando o primeiro fator é nulo, x igual a zero, ou x à oitava menos 1 é nulo. Então, aqui nós já temos uma solução para x, e aqui nós teremos outra possibilidade de solução. X à oitava menos 1 é igual a zero, é equivalente a x à oitava é igual a 1, é equivalente a x é igual a mais 1, ou x é igual a menos 1. Temos mais duas soluções. Lembrando que y é sempre o x ao cubo. Olha aqui. Então, olha os pares sendo formados. Quando o x é zero, o y também vai ser zero, que o y é sempre x ao cubo. Quando o x for igual a 1, temos que o y é o 1 ao cubo. Quando o x for igual a menos 1, temos que o y vai ser o menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então, os pontos críticos são 0, 0, o par 1, 1 e o par menos 1, menos 1. Então, temos todos esses 3 pontos críticos. A minha função, o domínio dela é todo R2, mas apenas 3 pontos do seu domínio possuem o gradiente nulo. São esses 3 aqui. Tá? São 3 pontos que o plano tangente é horizontal. Agora, esses pontos são passíveis, né, de análise e serão classificados em pontos de máximo local, mínimo local ou ponto de sela. Vai depender da função D. Então, precisamos agora calcular a função D, que é aquela função que envolve as 4 derivadas de segunda ordem, e analisar o sinal de D, de acordo com o teorema do teste da derivada segunda para funções com 2 variáveis. Se for o caso, vamos analisar o sinal
da derivada segunda de f com relação a xx. Então, ter a classificação do ponto. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular a função d. A função d ela envolve as 4 derivadas de segunda ordem. fxx, fxy, fyx e fyy. Vou calcular aqui mesmo. Derivada de fxx. A derivada de f com relação a x já foi calculada aqui, ó. Eu posso aproveitar daqui. Se eu derivar de novo com relação a x, teremos 12 x ao quadrado. Tá? Se eu derivar com relação a y, teremos menos 4. Se eu derivar, essa aqui também vai dar menos 4. E por último, derivada de f com relação a y. Olha aqui, já está feita aqui. Primeira, só derivar de novo. Vai ser 12y ao quadrado. Então, a função d com relação a xy vai ser esse determinante. Se você multiplicar aqui a diagonal principal, temos 144 x ao quadrado y ao quadrado menos produto da diagonal secundária, que é 16. Então, essa é a função d. Então, a função d vale isso. 144 x2 y2 menos 16. Claro, no ponto 00, a primeira parcela vai zerar e vai dar menos 16. Ela é negativa. No ponto 11, aqui vai dar 144 menos 16. Nem é necessário fazer a conta para saber que vai dar um valor positivo. Da mesma forma, no ponto menos 1, que é ao quadrado, vai dar 1 vezes 144. 144 menos 16 é um número positivo. Então, eu sei o sinal da função d para cada ponto crítico que tínhamos encontrado. Ora, se o d é negativo, eu já sei que é um ponto de célula. Lembra? D negativo, quando eu mudo a direção, muda a concavidade da superfície. Não preciso calcular a derivada segunda, nem estudar o sinal da derivada segunda, xx, já sei que é ponto de célula. Agora, quando d é positivo, aí sim, esse ponto, não importa a direção, a concavidade é sempre o mesmo lado, mas pode ser sempre para cima ou sempre para baixo. Daí a necessidade de estudar o sinal da derivada segunda, que eu já calculei aqui, ó, nesse momento. Eu já sei que é 12x2. Quando no ponto 1, isso vai dar um valor positivo. No ponto menos 1, também é um valor positivo. Ora, a derivada segunda positiva, nesses dois casos, a concavidade é para cima ou para baixo? A concavidade é para cima. Isso vai te dar um ponto de mínimo local. Tá? Mínimo local. E aqui também um ponto de mínimo local. Então está aí o teste da derivada segunda aplicada sobre esse caso de uma função com duas variáveis. Identificamos os pontos críticos, depois fizemos o teste da derivada segunda para classificá-los em máximo, mínimo ou ponto de célula. Agora vamos fazer esse exercício no GeoGebra para ver de fato onde está esse ponto de célula e onde estão esses pontos, né, de mínimo local. Vamos lá? Bom, aqui temos a mesma função no GeoGebra que fizemos agora há pouco, as contas. Identificamos lá pelas contas que ela tinha um ponto de célula e tinha 2 pontos de mínimo local. Aqui no GeoGebra temos a visão completa do gráfico da função. É uma superfície, né, que parece uma calça de bebê, uma roupinha de bebê, percebe? Aqui temos os 2 pontos de mínimo local, que analisando aqui o gráfico é um ponto de mínimo também absoluto, e um ponto aqui de célula, que é um ponto onde o gradiente se anula, mas não é um ponto nem de mínimo nem de máximo local. Tá? A vantagem de você colocar isso no GeoGebra é que você pode manipular o gráfico e analisá-lo de várias perspectivas. Tá lá, os 2 pontos de mínimo local, no caso agora também podemos classificá-lo como absoluto, e o ponto de célula. Tá bom, gente? Então tá aí a nossa aula sobre máximos e mínimos locais ou ponto de célula para funções com 2 variáveis. Vou marcar o exercício
lá na sala virtual, façam este exercício e as dúvidas, anotem as dúvidas para a gente tirar no nosso encontro semanal, tá bom? Obrigado, até a próxima aí.